pessoas! Semana começando, segunda-feira é dia de vídeo no canal Pimenta com Baunilha. E aí hoje, né, um dia depois do Dia das Mães, ontem foi Dia das Mães. Eu fiquei pensando muito o que é que eu poderia, né, o que eu queria compartilhar com vocês numa segunda-feira pós Dia das Mães, numa pandemia. E eu não podia falar de outra coisa que não fosse sobre essa relação com mãe, né? E eu acho que eu já comentei, eu já comentei aqui no canal em outros momentos, né, sobre a relação que eu tenho com minha mãe, né? Vocês acompanham mais ou menos. E eu já falei aqui, eu já li uma vez diários dela, né? Eu tô nessa empreitada de ler os diários da minha mãe, porque ela fazia, eu tenho o diário de 1980 até 2015, eu acho. E eu posso dizer para vocês que é um jeito da gente conhecer a mãe da gente de outra forma, e é bem diferente, sabe? Quando eu comecei a ler logo foi muito impactante, e nessa fase de ficar, né, recluso em casa, eu comecei a ler mais, a ler com ela. E eu posso dizer a vocês que isso envolve um momento de autoconhecimento muito grande, porque você se enxerga em vários momentos da vida e enxerga a sua mãe por outros olhos, pelos olhos dela mesma, né? Pelos olhos dela mesma na fase que já passou. Então tem sido muito intenso, né? Tem sido de muito aprendizado, né? Esse momento. E eu separei, né, um ocorrido da nossa vida para compartilhar com vocês, né? Às vezes eu posto muito a gente cantando. Não sei se vocês me acompanham nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Eu boto alguns momentos nossos cantando, né? E houve uma época em que eu tive vontade de parar de fazer isso, porque eu recebi umas críticas que não me fizeram bem. Mas aí, nesses dias refletindo, eu percebi que eu quero compartilhar isso com todo mundo, né? E eu quero deixar registrado esse meu momento vivendo essas coisas com ela. Então, quando eu publico essas músicas, né, as pessoas fazem muito comentários, né? Ai, que lindo, você isso, um exemplo. E eu não coloco isso não é para nada disso, não é para ser exemplo de nada, sabe? É para compartilhar um momento bom numa fase tão difícil, entende? É tudo tão difícil, é tudo tão complicado, é complexo você ver a sua mãe esquecendo que é sua mãe, que eu quero compartilhar um momento que a gente tem bom, né? E por isso que eu compartilho música. E aí, quando as pessoas vão fazendo esses tipos de comentário lá nas minhas redes sociais, eu fico feliz, né? Porque, né, a gente sempre gosta de receber carinho, elogio, etc. Mas a intenção não é essa. A intenção é compartilhar esse momento. E aí, por que que a gente tem esses momentos para compartilhar? Porque a gente tem uma ligação muito forte. Então, eu acompanho as decisões e a vida da minha mãe desde muito criança, né? Eu participei de situações importantes da vida dela ainda criança, quando uma criança ainda não consegue acompanhar nem entender o que está acontecendo na vida de um adulto. E minha mãe, errada, certa ou errada, pelo sim ou pelo não, compartilhou comigo muitas dessas coisas. Então, eu queria compartilhar um episódio com vocês, né, que é muito marcante na nossa vida. Quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, as coisas começaram a ficar muito, muito, muito difíceis em casa, sabe? Não tinha dinheiro, né? Minha mãe sempre foi funcionária pública do estado, e a gente teve um aumento de um governador aqui na Paraíba que passou 7 meses sem pagar o salário aos funcionários. E essa fase foi muito difícil para todo mundo. E minha mãe estava ali com 2 crianças para dar de comer, né? E eu lembro que numa noite, assim, numa aflição, eu vendo a aflição dela de não ter dinheiro para comprar comida, né?
Eu olhei para ela, eu sempre estudei em escola particular, né? Eu tinha bolsa, meu pai pagava, recebia desconto. Nessa época aí não era bolsa não, era desconto que eu tinha, que meu pai pagava. Então, ele já fazia o seu esforço para pagar os estudos, né, meu e do meu irmão, numa escola boa, numa escola particular. Então, imagina, eu frequentava um lugar de pessoas que tinham um recurso e uma condição melhor do que a gente. E aí, vendo a minha mãe naquele desespero, eu sentei com ela, no auge dos meus 9, 10 anos, muita sabedoria. Disse assim a ela: ô maninha, e por que você não faz din-din pra vender? Aí ela olhou pra mim e fez: din-din? Eu disse: mãe, tem que fazer din-din pra vender. Porque sabe aquela menina lá da escola? Tinha uma moça que vendia lanche na escola. A menina que limpava a escola, ela vendia lanche. Eu disse: sabe aquela menina? Ela sai com a bola de dinheiro assim, todo dia da escola, que eu já vi. Então, se ela sai com a bola de dinheiro da escola, vendendo o din-din dela, você também vai poder vender. A gente vende em outro canto. E aí eu lembro muito da minha mãe contando essa história, né, para as pessoas. E ela dizia assim: naquela hora, quando eu ouvi Vanille dizer isso, parecia que tinha sido um anjo que tinha dito. E aí ela escutou a sugestão de uma criança de 9 anos, que por acaso era a filha dela. E ela começou a fazer din-din. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha, né, que era para aquela comida do outro dia, ela estava preocupada com a semana, e ela investiu todo o dinheiro em material para fazer din-din. Comprou os saquinhos, din-din, não sei se vocês sabem, sacolé, né? Tem uns lugares que chamam de outro nome. O saquinho, coloca o suquinho no saquinho e a gente toma. E aí ela disse: eu tenho que vender, vamos vender, boa ideia. A gente vai vender à noite na rua. E ela pensou que sabores faria, né, para poder ser diferente dos outros que vendiam, para ela poder vender, fazer e conseguir tirar o dinheiro que ela tinha investido. E aí eu lembro como hoje, assim, que o din-din da minha mãe tinha 2 sabores especiais e que vendiam feito água, que era o de ameixa, que ela fazia com ameixa mesmo, com leite, e o de batata doce, que era batata doce com leite condensado. Gente, é uma delícia. E aí eu estudava à tarde, eu ia para a escola à tarde, quando chegava a gente trocava de roupa, comia, jantava, e a gente ia vender din-din, eu ia vender com ela, né? Então eu era uma criança de 9 anos carregando um isoporzinho de din-din. Onde tivesse gente na calçada eu oferecia, e era quase impossível as pessoas resistirem a uma menininha de 9 anos oferecendo din-din para poder comprar a feira de casa. Então, essa é uma história muito forte que nos une muito, né? Ela não lembra mais disso, ela não lembra mais dessa história. Então, para mim, deixar hoje registrada é muito importante. Se um dia eu esquecer também, que eu possa ver esse vídeo e deixar registrado que isso aconteceu. Quando as pessoas, eu queria encerrar dizendo que quando as pessoas olham para mim e dizem: ah, que lindo o jeito que você cuida da sua mãe, como você tá com ela, eu sempre respondo assim: eu tenho dado à minha mãe aquilo que eu vi ela dando à mãe dela. Então, ela me ensinou como é que se cuida de uma mãe, cuidando da dela. Ela me mostrou como é que a gente tem que fazer com uma mãe, me mostrando como ela fez com a dela. A minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida e na dela, e ela cuidou dela até os últimos dias. Minha avó faleceu nos meus braços, fazendo massagem cardíaca, e a gente estava lá. Ela estava lá. Então, eu não podia, né, acompanhar, não podia fazer pela minha mãe diferente do que eu vi ela fazer pela dela, tá? Então, queria compartilhar muito com vocês esse momento, né, essa história nossa. E até a próxima semana, até quinta-feira,
Um beijo, boa semana. Valorizem as mães de vocês para além do Dia das Mães, tá? Beijo.